Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Túlio. No vídeo de hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre o CAC-R, um fundo ultra high yield que vem se destacando na bolsa nos últimos meses por ter conseguido pagar robustos dividendos, e eu já adianto que o fundo deve continuar pagando muito bem. Será que é o melhor fundo high yield da bolsa? Ele tem aqui alguns outros competidores, por exemplo, o Urca, HCTR. Vamos acompanhar o relatório e eu já adianto do que eu vi, eu gostei, viu pessoal? Então vamos lá. O dividend yield nos últimos 12 meses alcançou 18,21%, se considerado o valor de mercado da cota e o reinvestimento dos dividendos. Ou seja, ele pagou muito bem. Eu vou mostrar para vocês na tabela abaixo, mas eu achei interessante destacar esse ponto. É um fundo que tem aqui uma taxa de administração de 1% ao ano, 20% sobre o que exceder o CDI, 110% do CDI. É um fundo ainda pequenininho, ó, menos de 190 milhões de PL, mas é um fundo que vem ganhando muito cotista mês a mês. Ele até destacou isso aqui pra gente, e eu vou mostrar, salvo engano, ele ganhou mais de 9 mil cotistas no último mês. Então, assim, um fundo que daqui a pouco vai estar aí nos principais canais, vai estar super hypado, mas aqui a gente está comentando dele antes. Então vamos lá, o KQR fechou fevereiro com valor de mercado de 106,21. Até fui dar uma olhada na cota, ela está ali na faixa de 104, mas lembrando que em dezembro esse fundo ficou muito tempo ali na faixa dos R$ 100 e um pouquinho antes chegou até R$ 95. Quem conseguiu comprar esse fundo lá embaixo está com um yield absurdo. Então, a base de cotistas manteve forte expansão, mais de 9 mil investidores, suportando assim o aumento de liquidez das cotas. Então, é interessante, né, ter mais liquidez. Eu sempre falo que é bom, principalmente para os fundos pequenos. Vai fazer a cota ali oscilar menos, caso alguém queira sair, enfim. Eventos do mês. Então, aqui teve as amortizações. Então, ele teve aqui 369.414, 123, 89, 288, 106, 81, várias amortizaçõezinhas, né, aqui 108. E o interessante disso aqui é o seguinte, isso é o normal. O importante é a gestão ter aonde alocar esse dinheiro. E mais abaixo a gente vai ver o pipeline gigantesco que esse fundo tem. Lembrando, o fundo tem 190 milhões apenas de PL. Então, obras financiadas pelo CAC-R, sem exceção, mantiveram boa evolução, com destaque para o Tal.co, 8 pavimentos entregues, e o Life.co, CO, né? E o início da obra na Fazenda Boa Vista. Então, interessante aqui, ele dá essa atualização no final do relatório, vou mostrar para vocês, tem ali uma evolução das obras, e a gente tem que se atentar a um detalhe também, que eu vou mostrar. Então, aqui o fundo distribuiu 1,42 no último mês, aqui a gente vê o histórico, né? Então, ele conseguiu distribuir muito bem também aqui no período da deflação. Mais abaixo ele explica o porquê, eu também vou mostrar. E aqui ele já informa o seguinte, o saldo acumulado de correção monetária acruado não caixa em 28/2 somava 3,63 por cota. Para quem não entendeu isso, você tem ali o CRI e você tem a correção monetária que vai sendo aplicada mês a mês. Em regra, essa correção monetária ela só vai ser destravada no momento da amortização do CRI, no final dele, ou se ele vai ser vendido. A grosso modo é isso. Então ele tem acumulado já 3,63, que se ele fizer o giro no mercado secundário ele vai conseguir destravar, ou quando o CRI for amortizado. Então isso aqui é uma informação que vale ouro, porque se a gestão fizer ali um giro no mercado secundário, ela consegue destravar esse valor e manter o rendimento muito alto. A gente vai ver que esse fundo tem aqui uma das maiores taxas do mercado, maior até que do Urca, e ele ainda tem esse potencial aqui de destravar, fora o valor que tem em caixa, que eu vou mostrar para a gente também. Então o fundo aqui opera ativamente no mercado secundário para destravar a correção monetária acroada, visando dar ao cotista relativa previsibilidade de rendimentos. Como importante diferencial na estruturação das operações investidas do CAC-R, a atualização monetária de todos os CRIs considera somente as variações mensais positivas, protegendo os CRIs contra eventuais deflações. Aí, pessoal, aqui a gente não tem almoço grátis. Se você quer um CRI high grade, o devedor ele vai falar, olha, eu quero a variação positiva e negativa, porque a minha dívida ela é segura. Agora, um fundo high yield, ele tem o outro lado, ele tem mais risco. Pelo outro lado, você consegue algumas vantagens na negociação. Então, no caso, o credor, que é o fundo, ele fala, olha, você é um devedor de muito risco. Então, para me proteger, no caso de deflação, vai vir zerado. Então, a gente tem que ter essa noção. O high grade ele não vai conseguir passar em todas as operações dele essa proteção contra a deflação. O high yield vai. Então, aqui,
Por causa disso que a gente consegue ver que, olha, ele passou batido aqui pela deflação, continuou pagando super bem. Novembro ele pagou um pouquinho menos, mas ó, o restante muito bem. Bom, seguindo, em paralelo, corroborando a capacidade de originação de novos CRIs da cartesia, estão em fase de modelagem 331 milhões em CRIs que ajudarão a sustentar a estratégia de gestão ativa da carteira do KQR através do mercado secundário. Então aqui foi o que eu falei, é um fundo pequeno, PL de 190 milhões, mas ele tem um pipeline gigantesco, 331 milhões. Então ele consegue vender os CRIs dele, ele consegue alocar em novas operações que a própria gestão está originando. Isso aqui é muito interessante também, sempre destaco isso. E que ele fala que o pipeline tem como indexadores IPCA e CDI, então vai surfar um pouquinho da Selic alta aqui também, focado principalmente em projetos imobiliários de médio e alto padrão. Como eu falei, nesse momento de crise, mesmo sendo um fundo high yield, eu prefiro aqui o médio e o alto padrão, que tende a ter um pouco menos de inadimplência. Pessoal, sabe também o que faz ter menos inadimplência? Dá like no canal. E aí o seu rendimento vai ficar protegido, beleza? Então deixa o like. O gráfico abaixo aqui mostra a evolução acumulada da carteira do KQR nos últimos 12 meses, o IPCA mensal e o acumulado. Então aqui ele está realmente num valor interessante. Aqui achei interessante também critérios de análise. Eu não vou ler tudo isso aqui para vocês porque eu vou tomar muito tempo, mas basicamente ele fala o seguinte, que todas as operações elas estão adimplentes, né, mantiveram seu desempenho e têm indicadores e garantias robustos, como eu disse, que sem inadimplência, evidenciando o caráter resiliente da estrutura dos ativos em carteira. Ele fala aqui que não são só esses, mas as principais garantias, alienação fiduciária de imóveis, cessão fiduciária de recebíveis, além de reforços de garantias através do fundo de reserva e fundo para estouro de obras. E aqui ele dá um pouquinho de cada critério, uma definição do que ele pensa. Então, interessante para quem quer estudar o fundo, ainda não tem ele em carteira, pretende investir, isso aqui é uma leitura mandatória. Bom, a gente consegue ver aqui a evolução de cotistas, ela vinha aqui crescendo, né? Pouco a pouco, apesar de ser 2.000 cotistas, 3.000 por mês era bastante coisa, mas mantinha esse fluxo. E aqui de setembro para frente, acho que muito também pelo fundo ter continuado pagando, né, muito bem no período de deflação, ele explodiu. E nos últimos meses, aqui, ó, 8.000, 9.000, mais de 9.000, então o fundo aqui em franca ascensão. Resultados do mês. Bem interessante isso aqui também. Ele coloca um pouquinho para a gente aqui da diferença do regime caixa e do regime competência. Para quem não entende muito bem, eu vou fazer bem resumido aqui para vocês, mas se vocês tiverem interesse, me falem que eu faço um vídeo só sobre isso. Mas regime caixa basicamente é o que transitou pelo caixa. Ele emprestou dinheiro, o dinheiro voltou, seja parcela, seja juros, amortização, transitou pelo caixa, gerou ali um lucro. E o competência é o seguinte, considera o fato gerador das receitas e despesas apuradas em determinado período, mesmo que seja sem transitar pelo caixa. Então, olha, a partir de tal data, o devedor tem que pagar XYZ. Ele pagou? Ainda não, mas já deveria ter pago. Então, já vai contar ali no regime competência. A grosso modo é isso, tá, pessoal? Eu posso fazer um vídeo mais detalhado, porque é mais profundo que isso. Então, ele fala aqui que a diferença também entre esses regimes é, sobretudo, a variação monetária incidente sobre o saldo devedor dos CRIs, ela deve ser acruada ao longo do tempo de vida das operações para pagamentos pelos devedores dos CRIs, somente na liquidação dos mesmos. Então, aquilo que eu falei, vai acruando ali, vai engordando o CRI e é no final, ou seja, na venda, ou no final mesmo do CRI que você destrava. E também tem a provisão mensal para a taxa de performance. E aqui sim, uma outra informação muito interessante. O KQR acumulava 33 centavos por cota de resultado caixa retido para a distribuição atual no semestre. Então ele tem 3,63 acruado no CRI, que se ele fizer giro ele destrava, e ele tem 33 centavos em caixa mesmo, que se ele quiser no mês seguinte ele distribui. Obviamente que ele vai tentar ali dar uma linearizada, é um fundo mais high yield, então ele tende a oscilar mais, mas é interessante saber que um fundo desse porte bem high yield conseguiu fazer uma reserva. E a gente consegue olhar aqui o seguinte, na DRE, então ele recebeu mais de 2 milhões e 300 em juros, teve aqui também uma amortização e correção monetária de quase 1 milhão, tira as despesas, então o regime caixa, que transitou mais de 3 milhões e 142 mil, regime competência, mais de 4 milhões e 300 mil, mas distribuído pouco mais de 2 milhões e 500 mil. Então ele distribuiu menos que o caixa e menos que o competência.
Então aqui ele conseguiu fazer uma reservinha bem gorda, se a gente olhar. Bem interessante pensando aí nos próximos meses. Esse gráfico aqui, muito legal também. Não me lembro de ter visto em outros fundos, talvez um ou outro, mas aqui a gente consegue ver quanto cada operaçãozinha foi pagando ao longo do mês para ele chegar nesse dividendo de 1,42. Então a gente vai somando tudo. Aqui os 32 centavos é o valor que ele deixou acumulado no caixa, 10 centavos aqui foi o valor das despesas, né, taxas e tudo mais, e sobrou 1,42. Então bem interessante porque aqui fica tranquilo para a gente conseguir olhar quais são as principais operações. Então, por exemplo, essa operação pagou 22 centavos, então tem que ficar de olho nela. No próximo mês, será que ela está pagando? Ela tem um pagamento diferenciado, às vezes ela paga trimestralmente. Então, aqui a gente já consegue ter um indício de qual operação que eu tenho que estudar com mais cautela. Taxas, como eu falei, esse aqui acho que é o fundo com mais taxa da Bolsa, taxa média aqui do IPCA mais 13,9 e taxa média do CDI mais 7,21, realmente aqui muito high yield, o fundo tende a pagar bastante, obviamente tem bastante risco, eu não tenho nada contra isso, desde que você saiba no que você está investindo e também que você acompanhe, porque esse tipo de fundo pode dar problema rapidamente, principalmente no período que a gente está vivendo, mas você acompanhando e, obviamente, expondo uma fatia da sua carteira, não vai me comprar 50% da sua carteira nesse fundo, mas se você quer expor um pouco e acompanhar, aí sim, tudo bem. Aqui é uma crítica, pelo seguinte, o fundo obviamente tem concentração, porque é um fundo pequeno. E o fundo ele coloca aqui para mim só a série do CRI. E ele não me coloca aqui qual é a empresa, mais detalhe. Então, por exemplo, eu posso ter aqui 3 séries de um mesmo CRI. E aí, se eu somar aqui a alocação, é tudo para o mesmo devedor. E aí eu vou ter lá uma concentração de 20%. Então eles podem colocar aqui para deixar bem claro, acho que ficaria melhor. Obviamente não estou acusando aqui de omitir, mas poderiam deixar mais claro, porque fica mais fácil. Tem como descobrir? Tem. Você entra aqui no site da securitizadora, joga o número do CRI, você consegue olhar. Mas olhar operação por operação para poder chegar nesse resultado é muito trabalhoso. Eles poderiam condensar aqui para a gente ficaria mais fácil. Ah, um ponto aqui que eu ia esquecendo, vou até voltar. Achei isso aqui bem legal. Então eles colocam, ó, no segundo semestre o fundo apurou a taxa de performance de 634 mil, que deverá ser paga até o último dia útil do corrente semestre. A taxa de performance acumulada do primeiro semestre de 23 soma 771 mil, reflexo da marcação a mercado dos CRIs alocados e valorização das cotas. Por que eu gostei disso? Porque tem fundo que cobra sim taxa de performance alta, que a gente sabe, mas ali na linha de despesas ele vai colocar tudo junto. Então ele vai colocar ali taxa de gestão, taxa de performance, se ele teve alguma outra despesa no mês, está tudo ali junto. Aqui ele está me deixando claro. Então eu estou entrando num fundo que tem uma taxa de performance, não é a mais alta do mercado, mas é uma taxa que se batida vai ser cara. E aí pelo menos ele está deixando aqui claro para a gente. Então quem quer ser cotista vai ter essa informação com clareza para poder decidir. Caminhando aqui para o final do vídeo, tem poucas coisas que eu quero falar ainda com vocês. E se vocês gostaram do vídeo, peço a inscrição. Estou aqui na meta de chegar a 1000 inscritos até final do próximo mês. Lembrando que chegou em 1000 inscritos, vai ter uma surpresa no canal que eu vou disponibilizar para todo mundo. Então aqui a gente vê o avanço das obras. Então é uma coisa interessante para a gente ver. Quanto mais o fundo tiver obras já concluídas, fica melhor, mais fácil, menos risco. Mas uma outra coisa que a gente tem que olhar é o seguinte, em alguns aqui ele coloca, em outros não, que é a quantidade de venda. Tem alguns ativos que já terminaram as obras e que não está vendendo, então é um pouco mais preocupante, e outros que estão vendendo. Então isso aqui é um ponto importante para a gente acompanhar. E tem aqui algumas obras que ele vai começar, então aqui ó, esse CRI em processo de registro de garantias, tem outro aqui concluído o registro das garantias, as obras devem ser iniciadas em fevereiro, então essas são as novas obras que a gente deve acompanhar para ver se o fundo está conseguindo ali, cumprir os prazos, está conseguindo vender, enfim, tudo isso é importante. Para finalizar, eu achei bem interessante isso aqui, não me lembro de ter visto também em outro relatório, muito provavelmente aqui no ano de 2023, talvez 2024, a gente vai ter uma discussão aí de taxação de dividendos. A gente gostando ou não, isso deve entrar em pauta. E infelizmente aí, se os fundos imobiliários forem taxados, vai ser um golpe muito duro no setor, como um todo, porque ainda é um mercado pequeno. E esse aqui é o grande ponto para defender, perante aí os políticos, a taxação.
O fundo imobiliário ele tem conseguido dar crédito para pequenos empreendedores, né, pequenos empresários, e isso gera emprego lá na ponta, porque o fundo imobiliário, obviamente, ele vai cobrar uma taxa maior, mas às vezes ele está ali abraçando um devedor que não ia ter crédito no banco, né, em grandes instituições. E isso gera emprego. Então, olha que interessante essa informação. 315 empregos diretos nas obras e mais de 650 empregos diretos no Shopping Alegria, cerca de 2.315 empregos indiretos. Então você, investidor, está colocando seu dinheiro aqui, está recebendo por isso, mas também lá na outra ponta você está gerando emprego junto com o fundo, junto com o mercado, e isso é bom para todo mundo. Então espero que, se essa taxação for passar, que tenha ali algum tipo de diferimento, algum tipo de vantagem. Posso fazer um vídeo também sobre isso, porque já está muito longo. Mas eu achei muito interessante. Gostaria que mais gestores colocassem esse tipo de informação, até para a gente, quando precisar, já ter uma base de dados consolidada sobre isso. Beleza, pessoal? Se vocês gostaram do vídeo, então deixa o like, se inscreve. Lembrando, o grupo do Telegram está na descrição e no primeiro comentário fixado. Valeu!